A oração do Pai Nosso termina com o último pedido, quinto pedido, não nos deixe cair em tentação. Eu vou ler a oração toda para a gente se contextualizar nela. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Eu li Mateus capítulo 6, versículos 9 até o 13. Esse versículo 13 é o último pedido da oração, em duas frases, né? Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. É um pedido duplo, né? Como os dois pratos de uma balança, não é? Por um lado tem a questão da tentação e outro lado até a questão do tentador, não é? Assim, exploramos a causa do pecado, que às vezes está em nós ou está fora de nós, não é? Mas justamente o Pai Nosso chama a atenção para isso. E eu quero analisar essa última frase do ensino de Jesus por meio da oração, ponderando sempre dois pontos, dois extremos. Por exemplo, o primeiro par que eu quero falar é o par poder e fraqueza. Não nos deixe cair em tentação, mas livre do mal, fala do poder e da fraqueza. Que poder? O poder divino e da fraqueza humana. Quando a gente pede ajuda a Deus nessa oração, nós estamos reconhecendo que nós somos fracos e que Deus tem o poder, não é? O apóstolo Paulo, quando numa ocasião pediu uma cura, pediu uma solução, lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, a resposta divina era não, naquele momento, naquela forma, mas a frase interessante foi: o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, o poder de Deus vai se mostrar efetivo e vai resolver as coisas na fraqueza humana. Então, quando os homens têm acesso ao poder, geralmente eles pecam, eles abusam dos outros, eles abusam do poder. O próprio poder acaba sendo uma mercadoria muito difícil de lidar, perigosa, como dinamite, explosiva. Mas, evidentemente, quando nós ficamos debaixo do poder do mal, debaixo do poder da tentação, também há um risco para nós cairmos no pecado, cairmos nas falhas. Então, o pedido dessa oração é para que Deus venha com o bom poder dele e nos ajude em nossa natureza fraca. É um pedido que nós estamos nos lançando diante da soberania divina, debaixo do poder dele, para que ele proteja, cuide da nossa vida e que não permita que a nossa fraqueza nos afaste do poder dele. Então, o pedido não nos deixe cair em tentação evoca o poder de Deus diante da fraqueza humana. Também evoca a questão do enfrentar e fugir. Ele diz: não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal. A realidade da nossa vida é essa, né? Algumas coisas nós vamos enfrentar. Então eu vou lá, que eu não caia, vou ficar no processo, vou ficar firme e vou passar por isso. Outras vezes, deixa eu me livra disso, vou sair disso. Às vezes a gente enfrenta, às vezes a gente foge. E isso é sabedoria. Tentar enfrentar uma coisa para a qual você não tem chance ou condições de vencer é uma forma de suicídio, uma forma de destruição de si mesmo. Então, Jesus, por exemplo, foi tentado no deserto. Ele foi ao deserto, fez o jejum dele longo e o diabo veio tentá-lo. Então, vem a tentação. Tentação virá. Nós não somos isentos. Não é nem muito lícito dizer: Senhor, que eu não tenha tentações. Tentações virão. É nossa natureza que causa tentação, normalmente. Então, Deus não nos protege da tentação, mas nos protege na tentação, que é uma coisa importante. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, nós lemos que Deus não permitirá que nós sejamos tentados além das nossas forças. Pelo contrário, quando vem uma tentação, ele providencia um escape, uma saída, um livramento, de sorte que nós a possamos suportar. Então, Deus é assim, ele não força, ele não vai nos forçar a nada. Nós temos que optar pelo caminho de solução que ele oferece, ou receber a força que ele nos dá para enfrentar aquilo. Mas de qualquer jeito é sempre com Deus que nós vamos enfrentar as tentações ou as coisas que vêm nos atacar. E ele que nos livra.
Ele dá o caminho da libertação. Ele que abre o mar vermelho. Ele que impede o exército de Faraó de nos perseguir. Ele que ilumina o caminho lá na frente. Então, Deus faz tudo. Agora nós temos que atravessar. Nós temos que andar ali pelo caminho que ele abriu, deixou em terra seca, né? Nós temos que fugir do Faraó. Temos que ir para o outro lado. Então, assim, a tentação que vem, esse pedido de não nos deixe cair em tentação, nos lembra de enfrentar e fugir, mas sempre lembrando que o poder é de Deus para superar a nossa fraqueza. Também não nos deixe cair em tentação, livros do mal, faz lembrar de que o dilema, quando vem uma dificuldade, ela é uma provação ou é uma tentação? Uma provação é uma coisa, um teste, uma coisa para nos fazer ficar mais firmes naquilo que é bom. Mas a tentação vem para nos derrubar. Então como é que eu posso saber se é uma tentação ou se é uma provação? Em termos linguísticos, embora às vezes um estudioso ou outro tente se aventurar a traçar uma linha linguística dizendo tal palavra é tentação, tal palavra é provação. Não existe. No texto grego, a palavra dokimé e a palavra perasmos, né, as duas palavras, geralmente traduzidas perasmos, tentação, dokimé, provação, mas elas são traduzidas conforme o contexto. O contexto que vai dizer. Então, como é que eu vou saber? Provavelmente a maior diferença para se uma coisa é uma tentação, uma provação, é a atitude do ser humano envolvido. Não é? Se o ser humano está jogando a cobiça dele no meio daquilo, mas veja, Jesus teve tentação porque tinha fome. Como é que não vai ter fome? O ser humano precisa de alimento, ele jejuou e tinha fome. Então, quando uma questão vem, ela se torna provação se nós confiamos em Deus, se nós deixamos que Deus manifeste seu poder na gente, se a gente se coloca em obediência a ele, então se torna uma provação. Mas ela se torna tentação quando eu deixo o meu elemento egoístico, o meu elemento de viciado em pecado tomar conta, ou mesmo o diabo tomar conta. Então, de qualquer forma, basicamente a diferença entre provação e tentação, a nós não é visível, mas pelo resultado a gente vê, você passou por uma provação. Foi um teste difícil, mas você se fortaleceu com ele. Você recebeu uma tentação. Pode ser que você resistiu à tentação e ela vira provação e você conseguiu, né, superar, mas pode ser que você sucumbiu a ela, você pecou, então precisa do perdão divino. Mas essa questão de provação, tentação, não vem ao caso, porque nós não sempre pedimos ajuda de Deus. Nós não sabemos discernir o que a coisa realmente é, mas podemos sempre confiar que Deus vai nos ajudar. E essa oração também tem uma ambivalência interessante aqui na frase final. Não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal, poderia ser traduzido nos livre do maligno, ou seja, daquele que é o mal, o malvado, o diabo. Então, é possível traduzir de uma forma ou de outra. Agora, vamos lembrar, lá em Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15, ele diz, olha, o pecado não começa no diabo, começa com a tentação, com a cobiça humana. Então esse negócio de colocar toda a culpa de qualquer pecado que se comete no diabo, não é justificado biblicamente. O diabo é o tentador e ele induz pessoas ao pecado, sim. Mas ele não precisa fazer sozinho, não. Não precisa fazer tudo por conta dele. O ser humano também peca. Na verdade, a cobiça humana é onde começa a operação do pecado. O diabo é o tentador, mas as dificuldades humanas já são motivo para muito erro, muito pecado. Então, a oração nos faz lembrar que nós queremos que Deus nos livre do mal e do maligno, de tudo. Nós não queremos nem o mal que está na tentativa de fazer uma coisa que é contra a vontade de Deus, mas também queremos que nos livre daquele que é o mal, daquele que vem nos tentar para fazer aquilo que não corresponde ao desejo de Deus para a nossa vida, que é a melhor coisa do mundo. Também esse pedido, em última instância, nos fala o contraste entre o ideal e o real, né? Ou seja, não nos deixe cair em tentação, mas livre do mal, mostra que a vida real não precisa evitar o ideal. Nós podemos evitar a tentação. Às vezes tem uma visão um tanto quanto negativa, dizendo, não vou conseguir, então eu já faço errado mesmo. Não é assim. Nós podemos, com a ajuda de Deus, não sozinhos, com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, vencer o pecado. É isso que o apóstolo Paulo fala com tanta clareza em Romanos capítulo 8, que o que não se conseguiu nunca vencer o pecado, com a obra de Cristo, com a presença do Espírito, é possível desenvolver o fruto do Espírito, descrito lá em Gálatas 5. Então,
A vida real é difícil, exige esforço, mas o ideal é possível. Os mandamentos de Deus não são inatingíveis, nós podemos orar e pedir ajuda divina. Ninguém está dizendo que vai ser perfeito nessa vida, claro. Ninguém vai dizer que é incorruptível, não chegou a um estado sem pecado nessa existência. Mas essa oração está dizendo, nós não vamos nos render à toa. Nós não vamos dizer, já está perdido mesmo, então vamos entrando nisso. Não, nós vamos perseguir o ideal, porque é possível, afinal de contas, com a ajuda divina. Então, não nos deixe cair em tentação, ensina que o único jeito de triunfar é com Deus, com Jesus. Quem veio ao mundo para ser jogado no meio de tentações foi o próprio Jesus. E ele suportou a prova máxima para que, depois de suportar tudo, ele se tornasse aquele que nos livra de todo o mal, né? Então, é Jesus que é a resposta para nossas orações. Vamos sempre nos lançar aos pés dele e dizer, Senhor, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, como o Senhor, durante a sua vida, sempre venceu o mal e o pecado e ensinou a virtude, a justiça, a obediência a Deus.